Bom dia, queridos, graça e paz, que Deus possa sim nos abençoar em Cristo Jesus. Estou de volta depois de uns dias de descanso. É bom estar aqui nessa manhã de sábado com você, encerrando mais uma semana e com toda certeza vendo o agir de Deus, a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nesse tempo eu aproveitei para descansar um pouco e refletir também em um livro da palavra de Deus que eu li essa semana em meus devocionais, o livro de Eclesiastes. E essa semana eu estava terminando a leitura desse livro e eu fui fisgado pelo versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes. Nas considerações finais do rei Salomão, provavelmente foi Salomão quem escreveu esse livro, e nessas considerações o rei Salomão, ele nos traz aqui algo muito, muito valioso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim, irmãos: Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Salomão aqui nos apresenta que esse é o propósito para as nossas vidas, o propósito para o homem ter a sua vida, digamos assim, voltada para o Senhor. Ontem eu estava meditando no Salmo capítulo 1. Comecei minha jornada de devocionagem no livro de Salmos agora. E ali o salmista, o capítulo 1 dos Salmos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, os primeiros 3 versos, ele apresenta que feliz é o homem que teme ao Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A segunda parte é para o ímpio. Os 3 últimos versos, eles são destinados a falar dos ímpios, que são pessoas que com toda certeza sofrerão a ira do Senhor. O verso 6, por exemplo, ele conclui dizendo assim, o caminho dos justos perecerá, perecer leva à morte. É interessante que aqui em Eclesiastes, né, depois de falar tudo, né, o significado de Eclesiastes, o pregador, depois de ele trazer várias mensagens, e lá no início aqui de Eclesiastes, Salomão, ele diz que foi rei Israel, um homem muito experiente, um homem vivido, que teve dinheiro, que construiu palácio, casa, jardins. E aqui a gente conhece um pouco da história de Salomão, como ele cometeu alguns erros, mesmo sendo o homem mais sábio da Bíblia. Aqui ele faz algumas reflexões e ele traz vários conselhos, e muitas vezes a gente observa aqui em Eclesiastes que Salomão ele usa a expressão o que o homem junta muito tesouros, o homem trabalha muito, mas ele não se volta para Deus. Isso é ilusão. Ele usa muito essa expressão ilusão. A vida acaba, a vida passa, e não adianta nada. Ele coloca assim o homem juntar tesouros, correr para um lado, correr para o outro, porque ele acaba não levando nada. O final de todo homem é a sepultura. Ele traz essas colocações, essas reflexões para a gente. Mas aqui, no verso 13, ou seja, é o penúltimo versículo do livro, aí no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz: Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. A conclusão de tudo isso, o que é? Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Aí eu lembro do Salmo capítulo 1 que nós meditamos ontem no culto de oração, ontem à noite. O que é, pastor? Obedecer os mandamentos de Deus, meditar na lei de Deus,
dia e noite. Fica um desafio para mim, como cristão, e para você, irmão. O desafio de cada dia obedecermos a Deus. O desafio de temermos a Ele. A palavra de Deus também nos apresenta que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, que eu possa buscar mais e mais o temor do meu Deus. E eu demonstro que tenho esse temor, esse respeito, é quando eu o obedeço. E eu o obedeço quando eu reflito, medito na sua palavra. Que o Senhor nos livre dos maus pensamentos. Tem uma música que eu estava refletindo, que minha esposa canta muito lá em casa. Diz mais ou menos assim: livra o meu coração, Senhor, desse mundo mau. O refrão dessa música eu sempre ouço minha esposa cantando. Que o Senhor possa livrar o meu e o seu coração, irmãos, dos maus desejos, dos maus pensamentos, das más influências que vêm contra as nossas vidas. E que o temor, a obediência, a meditação, a palavra do Senhor seja algo que domine a nossa mente e o nosso coração. Pois esse é o propósito da nossa vida. Um forte abraço, um excelente final de semana para você e para sua família, no temor, na obediência e dependência do nosso Deus. Que Ele nos ajude. Amém.